Olá, amigos, estamos retomando o nosso programa aqui da Expressão Universitária para o nosso quarto capítulo dos 50 anos do curso de administração. E nós temos o prazer de receber aqui no espaço de hoje o professor Darcy Luiz Kojavinski, que é o atual coordenador do curso, e também o professor Leandro Langoski, que é o que foi o coordenador antes do professor Darcy. Então, bem-vindos aqui a esse espaço. Nós estamos, como já deixei claro aqui, aproveitando esse espaço do Expressão para falarmos sobre os 50 anos do curso de administração. 50 anos, meio século, muitas histórias. Eu quero, primeiramente, que o professor Darcy faça uma pequena abertura para esse nosso programa, para o nosso espaço de hoje, para que a gente possa depois entrar nos tópicos propriamente ditos deste capítulo, desse quarto capítulo da história do curso de administração. Bem-vindos, então. Obrigado, Ademar. Obrigado, professor Leandro, pela presença. Para nós é um momento histórico fazer essa rememoração, essa história, contar um pouquinho daquilo que nós vivenciamos ao longo dessa trajetória de 50 anos. E esse quarto capítulo aqui, não é um desfecho, é apenas a parte final que antecede a comemoração dos 50 anos. Então é um prazer estar aqui com o professor Leandro, que foi quem antecedeu nessa passagem como coordenador do curso, e também contigo, Ademar, que sempre nos auxilia nesses momentos. Então vai ser um pouquinho de história aí para que vocês possam conhecer um pouco mais das trajetórias desses 12 anos que englobam basicamente esses dois coordenadores que aqui estão. Eu quero começar então com o professor Leandro, que lhe antecedeu, professor Darcy, porque depois ele teve outros desafios. Mas eu quero justamente aproveitar essa expressão e lhe pedir quais foram, afinal de contas, os principais desafios naquela sua gestão que foi de 2000, vamos citar aqui que foi de 2014 a 2018, mais ou menos nesse período, né? Ademar, primeiramente eu quero agradecer de fazer parte dessa história, né? O professor Darcy, que é meu colega há muito tempo, a gente é há muito tempo, então coordenar o curso de administração, ele tem um desafio muito grande, porque ele é um dos cursos mais antigos da universidade, né, da URI, foi um dos primeiros cursos. Também é um curso que tem um maior número de alunos e tem uma história muito grande, porque tem muitos diplomados em administração aqui na nossa região. E isso gera grandes desafios. A gente salienta aqui muito a preocupação como coordenação e os colegas professores, né, que fazem parte do NDE, da congregação do curso, a preocupação de fazermos um curso para atender o mercado. Tá? E a gente vê que o mercado tem mudado muito ao longo desses anos. O que eu fiz lá em final da década de 90 já não é mais um mercado que nós temos hoje. E o curso de administração ele evoluiu muito para atender esse mercado. Então foram muitas mudanças em formas de novas matrizes, disciplinas voltadas a novas tecnologias, e isso é a preocupação que nós como gestores, né, o professor Darcy agora como coordenador, e nós que fizemos parte desse NDE, desse grupo de professores que pensa no futuro do curso de administração. Isso eu digo que é um dos maiores desafios que nós temos e que quem suceder terá também. Professor, eu quero aproveitar aqui para lhe indagar a respeito
já que vamos continuar conversando sobre a sua gestão, alguns episódios marcantes nessa gestão. Claro que o professor Darcy vivenciou todos esses episódios assim, mas na sua gestão, o que começou, o que pode ser destacado nesse momento? O curso de administração, nós temos praticamente definido, tá? Eventos, viagens que a gente programa isso durante o ano. Sempre tem viagens nacionais, internacionais, eventos no primeiro semestre, jornada de estudos empresariais. Mas eu acho que o que marcou, tá? Dentro da minha gestão, foi que no ano de 2016 a gente fez 40 anos de curso. E aí foi a nossa preocupação desenvolver um evento que comemorasse esses 40 anos. O professor Darcy, naquela época, nos ajudou também a fazer esse evento, tá? A gente trouxe palestrantes renomados, a gente trouxe uma noite para relembrar, né, com alunos lá da década de 70, alunos da década de 80, 90, 2000 e depois de 2010. Então, foi um momento de trazer pessoas para falar como que era o curso naquela época, tá? Então, esse foi um momento que a gente trabalhou, onde a gente comemorou esses 40 anos em 2016. E agora, em 2026, a gente tem um evento maior ainda, né? Porque a nossa responsabilidade aumenta um pouquinho mais. São meio século. Lembrando um pouquinho, professor Leandro, na sua gestão, nós fizemos um trabalho interessante, porque nós vimos de um momento em que nós tínhamos 5 anos de curso. Isso. E na época do professor Leandro, passou para 4,5, por um pouquinho antes foi. Passou para 4 anos e meio. Isso, o tempo da graduação, duração de 4 anos e meio. E nessa transição da sua gestão para a nossa, já houve uma outra modificação. O curso já ficou, isso é a adequação que o senhor coloca, já passou para 4 anos. Então, isso que o professor Leandro colocou com muita propriedade é a questão de você estar ligado ao que está acontecendo no mercado de trabalho, no mercado das graduações, e não só o nosso aqui de Erechim. Todas as universidades, o curso de administração ficou com 4 anos. Claro que, efetivamente, nós tínhamos as DCNs das épocas, que elas tinham um número X de horas. E para cumprir aquela carga horária, havia necessidade de colocar períodos maiores de tempo, né? 5 anos, 4 anos e meio. E atualmente estamos com 4 anos, porque as DCNs também nos orientaram e nos orientam para um número menor de horas, mas não necessariamente perder a qualidade e a essência do que é a administração. Então eu vejo assim que, na época o professor Leandro comenta, os 40 anos foi um marco no nosso curso, porque trouxe à tona muitas coisas, é uma visão diferenciada que nós começamos a ter a partir do momento em que idealizamos esse projeto. E o professor Leandro está de parabéns porque conduziu com muito esmero aquela situação de ter o desafio de fazer a comemoração. E eu acho que esse é o trabalho legal que nós temos dentro do nosso NDE, que praticamente são os mesmos professores que persistem lá, tivemos alguns ingressos novos, mas o NDE sempre trabalhou de forma harmônica para que a gente tivesse e se ajudasse no sentido de trazer as melhores alternativas para o público. E a gente sempre lembra uma coisa, né, professor Leandro? As semanas acadêmicas, jornadas, enfim, elas não são para nós. Elas são para os alunos, para a comunidade. Então a gente sempre tem que olhar com os olhos de quem está hoje, por exemplo, olhando o curso. O que eles gostariam de ouvir, de ver. Então esse é o maior desafio que a gente tem também nesse processo. Mas falando em desafio ainda, quando o professor Darcy assumiu, ele assumiu com um desafio, não só ele, como os demais cursos, mas a universidade como um todo, o mundo como um todo, né? Enfrentar uma pandemia. Quem imaginava que a gente fosse enfrentar uma realidade como essa? E mais, como é que as aulas, que os conteúdos chegariam aos alunos que não podiam sair de casa praticamente, né?
Eu vou começar pelo maior desafio que a gente teve. Eu, o professor Leandro, nós trabalhamos em conjunto. Na época tínhamos o ENAD, em 18. Desde o final de 18, porque eu assumi no segundo semestre de 18. É o Exame Nacional de do Desempenho do ensino Estudantil, superior. né? Do ensino superior. Extremamente necessário. E nós tínhamos o desafio do ENAD. E trabalhamos em conjunto para que tivéssemos o melhor resultado possível na oportunidade. Veio o 19, nós tivemos uma matriz nova. O professor Leandro participou também ativamente da elaboração de uma nova, a chamada graduação ativa. Isso. O qual o professor Leandro já fez parte de uma outra etapa, não só aqui do curso, mas de uma outra etapa que ele depois, mais adiante, vai comentar o que ele está vivenciando hoje dentro da universidade e o papel